Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 40. Todos fecharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e meu Espírito. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Né, irmãos, nessa passagem aqui que a gente leu, a gente vê que em determinado momento chegou a hora da humilhação dos apóstolos. Chegou a hora da humilhação, chegou a hora dos açoites, chegou a hora da dor, chegou a hora do sofrimento. Né, irmãos, eles estavam pregando, muitas pessoas estavam sendo agregados à comunidade, muitas pessoas estavam se convertendo, eles estavam enfileirando os enfermos para que a sombra do apóstolo Pedro passasse por eles, para que eles fossem curados. Né, irmãos? Então olha só a ação sobrenatural de Deus mediante ao ministério que os apóstolos estavam exercendo. Né? As pessoas estavam trazendo pessoas com espíritos malignos, e essas pessoas estavam sendo libertas. Né, irmãos? E o sumo sacerdote, os seus correligionários, os saduceus, eles, movidos de uma grande inveja, pegaram os apóstolos, colocaram os apóstolos na prisão. Aí apareceu um anjo e libertou eles da prisão, falou para eles: vocês continuem pregando a palavra da salvação lá no templo. Amanhã vocês vão lá no pátio do templo e continuam pregando a palavra da salvação. Quando eles foram na prisão, cadê os apóstolos que estavam presos na prisão? Como que eles saíram? Alguém falou: não, mas eles estão lá pregando lá no pátio do templo lá, estão lá pregando lá no pátio do templo lá. Aí mandaram trazer os apóstolos de novo, levaram eles até o sinédrio, estavam querendo matar os apóstolos. Aí apareceu esse Gamaliel aqui, né, que o apóstolo Paulo até vai citar Gamaliel. O apóstolo Paulo vai dizer: eu era fariseu dos fariseus, obedecedor da lei, instruído aos pés de Gamaliel, né? Quando ele se gabava de todo o seu currículo, que depois ele jogou tudo fora como esterco, ele disse, ele citou esse Gamaliel. Apareceu esse Gamaliel e falou: um fariseu moderado, né? Ele falou: calma, gente, não vamos tomar atitude precipitada, não vai matar esses homens aqui não, porque a gente tem muitos exemplos que se levantou pessoas aí atraindo multidões e no fim das contas não deu em nada, né? Apareceu Teudas com 400 pessoas que seguiam ele, e de repente Teudas morreu e não deu em nada, né? De repente apareceu um Judas Galileu com alguns revolucionários, e de repente ele morreu, não deu em nada também, né? Então a melhor coisa a fazer é deixar eles aí pregar, porque se não for de Deus não vai dar em nada, né? Não precisa matar eles, né? Mas se for de Deus, aí vocês vão estar lutando contra Deus. Então não precisa tomar atitude precipitada, não precisa matar eles. E aí o que vai acontecer? Acontece isso aqui que a gente leu. Mandaram trazer eles, então açoitaram eles, né? Instruíram eles para que eles não mais falassem no nome de Jesus Cristo, não mais pregassem a respeito disso. E a gente vê, irmãos, como eles lidaram com a dor, como eles lidaram com essa humilhação. Né, o versículo bíblico vai dizer: os apóstolos se retiraram do sinédrio contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados. Glória a Deus. Sabe, irmãos, você já viu alguém contente por ter sido humilhado? Né? Sabe, a humilhação, irmãos, é algo que abala o psicológico das pessoas, né? A humilhação é algo que deixa as pessoas tímidas, né? Que deixa as pessoas sem motivação,
que deixa as pessoas perturbadas, né? É algo que deixa as pessoas acanhadas, sabe? A humilhação causa transtornos psicológicos para as pessoas. Mas o que nós estamos vendo nessa passagem aqui, irmãos, é algo totalmente diferente. Ao invés da humilhação ter trazido para eles timidez, sabe? Agora eles estavam mais convictos do que nunca, né, irmãos? Agora, irmãos, eles estavam mais felizes do que nunca. Ao invés de estarem tristes, deprimidos, abatidos, não, irmãos, eles estão tristes, estão convictos, estão felizes, estão prontos, irmãos, para passar por toda e qualquer dificuldade. Então, olha só, irmãos, como que eles estão lidando com a dor, como eles estão lidando com o sofrimento, como eles estão lidando com a humilhação. Sabe o que representaria, irmãos, após a humilhação, eles estarem tristes? Se eles estivessem tristes, deprimidos, abatidos, acanhados, agora sem vontade de pregar, agora sem vontade de caminhar com Deus, sabe, irmãos, o que isso representaria? O que isso significaria? Sabe, significaria que caminhar é muito bom até chegar a dor. Caminhar com Deus é muito maravilhoso até chegar ao sofrimento. O sofrimento chegou, agora a tristeza de caminhar com Jesus não supera a tristeza da humilhação. Né, irmãos? É isso que iria significar. Né, irmãos? E o que significa, irmãos, quando as pessoas estão firmes, prontas, decididas, determinadas, vamos caminhar com Deus, vamos buscar Deus, e maravilhoso, e Deus preparou o carro, irmão, Deus preparou a casa, e Deus preparou que eu estou com saúde, está tudo dando certo, que bênção, que maravilha, né? A pessoa parece um crente firme, um crente fervoroso. De repente vem a dor, vem o sofrimento, vem a angústia, vem a enfermidade, né, irmãos? E agora a pessoa está triste, está abatido, está acanhado, já não quer caminhar com Deus mais, já não tem força para caminhar com Deus mais, já não tem ânimo mais, já não encontra alegria mais. Sabe, irmãos, o que isso representa, irmãos? Sabe, irmãos, isso representa que caminhar com Deus é muito bom quando tudo vai bem, quando as coisas estão dando certo. Quando as coisas começam a andar errado, sabe, a alegria em Jesus não supera a tristeza das dificuldades. A alegria em Jesus não está superando, irmãos, a dor da enfermidade, a dor do problema financeiro, né, irmãos, a dor do problema do relacionamento. É isso que significa, irmãos, e é por isso que muitas pessoas estão reagindo de maneira oposta ao que os discípulos aqui estão fazendo, irmãos. Enquanto eles estão contentes por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa de Jesus Cristo, muitas pessoas, irmãos, estão descontentes, né? Estão deprimidos, estão tristes, estão chateados, estão aborrecidos, estão murmurando por estarem sofrendo por causa de Jesus Cristo, ou por causa do problema financeiro, ou por causa da dificuldade, o que não deixa de ser por Jesus Cristo, porque se não fosse da vontade de Deus que o problema financeiro viesse, ele não teria vindo, né, irmãos? Então, se você está reclamando do problema financeiro, você está reclamando de Deus, né, irmão? Se você está reclamando da enfermidade, está reclamando de Deus, porque se Deus não quisesse que você ficasse enfermo, Deus não te dava enfermidade. Então as pessoas estão reclamando da enfermidade, elas estão reclamando de Deus, não estão reclamando da enfermidade, é para Deus que elas estão reclamando, é Deus que está governando todas as coisas, é Deus que está controlando todas as coisas. Então elas estão querendo dizer, mas o que você está fazendo, Deus? O que você está fazendo? Por que eu estou com essa enfermidade aqui? Né, irmãos? Então é muito importante, irmãos, nós enxergarmos como que os discípulos estão lidando com a humilhação, como que os discípulos estão lidando com a dificuldade, para que nós venhamos olhar para a nossa vida, venhamos olhar para as nossas palavras, venhamos olhar para as nossas atitudes, irmãos, e venhamos a analisar a nós mesmos se nós estamos agindo da mesma forma. Glória a Deus. Não, irmãos, porque esses aqui são os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, irmãos. Você não vai ver discípulos murmurando aqui e ainda assim sendo discípulos de Jesus Cristo. Sabe, você não vai ver pessoas deprimidas,
porque a dificuldade chegou e ainda assim são discípulos de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, isso só acontece nos dias de hoje, onde todo mundo se intitula crente, onde todo mundo se intitula servo de Deus, porque está frequentando uma igreja, porque está fazendo, né, alguns ritos da igreja evangélica, estão cantando alguns louvores, estão frequentando alguns cultos. Tá, irmãos, mas isso não tem na Bíblia, irmãos. Por isso, irmãos, que quando nós vemos atitudes diferentes em nós, daquilo que os verdadeiros discípulos na palavra de Deus estão fazendo, devemos buscar o nosso arrependimento, irmãos. Glória a Deus. Sabe, não podemos olhar para as nossas murmurações, para as nossas reclamações, para as nossas insatisfações mediante a dor, mediante o sofrimento, e achar que não, mas é normal, é assim mesmo, né? Na dificuldade não tem problema, na dificuldade a gente murmura mesmo. Não, irmãos, devemos buscar arrependimento, não é assim mesmo, irmãos. Glória a Deus. Sabe, irmãos, isso mostra uma falha no nosso caráter cristão. Sabe, irmãos, isso mostra que estamos fora do caminho. Isso mostra que estamos fora da direção. Quando nós estamos olhando aqui para esses discípulos aqui, irmãos, sabe, não estamos diante de pessoas, irmãos, transtornadas, né? Não temos pessoas aqui, irmãos, que gostam de apanhar, sabe? Talvez ficaram alegres por se verem dignos, por terem sido considerados dignos da humilhação. Sabe? Não estamos vendo aqui pessoas perturbadas, irmãos, que gostam de ser humilhados, gostam de ser açoitado, né? A gente pode ter pessoas por aí com transtornos, né? A pessoa se sente bem sendo humilhado, a pessoa se sente bem sentindo dor, a pessoa pede para ser açoitado, né? O outro ele acha que é um cachorro num corpo de gente, né? Não estamos vendo pessoas aqui com transtornos mentais. Não, irmãos, o que nós estamos vendo aqui são pessoas que estão enxergando uma alegria, irmãos, que supera a dor, uma alegria, irmãos, que supera a humilhação, uma alegria, irmãos, que supera a dificuldade. Qual que é o problema dos crentes hoje, irmãos? Sabe, a visão deles termina na dor, a visão deles termina na humilhação, eles não conseguem ver a frente disso, né, irmãos? Então a dificuldade vem, a prova vem, a luta vem, sabe, irmãos, e eles ficam concentrados ali na prova, na luta, na enfermidade, na dificuldade, sabe, irmãos? Eles não conseguem enxergar, eles não conseguem ter uma visão, irmãos, à frente em Jesus Cristo, uma alegria que supera a dor, que supera a humilhação, que supera a dificuldade, né, irmãos? É que nem a gente comparar uma galinha com uma águia, né, irmãos? A galinha, ela enxerga um milho ali na frente, 1 metro na frente, essa é a visão dela, é um milho, é 1 metro na frente que ela enxerga, né, irmãos? A águia não, ela está lá em cima, lá está vendo um ratinho lá embaixo, a quilômetros, ela enxerga longe, sabe, irmãos? Estamos vendo crentes aqui que enxergam longe, irmãos, sabe, não estão lá, sabe, eles estão lá concentrados na enfermidade, concentrados, ai meu Deus, será que esses açoites vai doer? Meu Deus, será que esses açoites vão doer? Meu Deus, esses açoites são terríveis, hein? É 40 menos 1, é 39 açoites, porque se tomar 40 você corre o risco de morrer. Então você imagina como é que esses açoites eram, né? Se tomar 40 você morre, então como 40 morre, vamos dar só 39, né? Imagina um açoite desse, né? Eles estão preocupados se vai doer, irmãos, sabe, se vai ficar uns vergão, se vai ficar em carne viva, né? Não, irmãos, eles estão preocupados, isso vai glorificar a Deus? Glória a Deus. Vai, então eu não me preocupo com os açoites, sabe, a minha humilhação vai glorificar a Deus? Vai, então eu não me preocupo com humilhação. Glória a Deus. Sabe, irmãos, olha só como eles estão enxergando para a dor, como eles estão enxergando para o sofrimento, né, irmãos? Muitas vezes, irmãos, Deus coloca dificuldades na nossa vida, Deus coloca provas, Deus coloca enfermidade, para que nós tenhamos a oportunidade de glorificá-lo nessas adversidades, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, são oportunidades, irmãos, para que nós venhamos a exercitar o fruto do Espírito para glorificá-lo melhor. Glória a Deus, Senhor.
Sabe, irmãos, as pessoas não conseguem enxergar as oportunidades, irmãos, elas só enxergam o castigo, elas só enxergam o sofrimento, elas só enxergam a dor. Né, irmãos? Esses discípulos aqui, esses apóstolos aqui, irmãos, eles podiam evitar a dor, irmãos, desonrando Deus. Né? Quando o anjo foi libertar eles da prisão lá e falou para eles: vocês preguem no templo a mensagem da salvação, eles podiam dizer: que pregar nada, eu estou caindo fora. Que pregar o quê? Vamos matar a gente agora, a gente acabou de fugir da cadeia. Imagina se eles pegarem a gente lá pregando lá no pátio do templo. Que vou aproveitar essa oportunidade aí, vou dar no pé. Sabe, irmãos, eles podiam simplesmente, irmãos, evitar a dor, o sofrimento, desonrando a Deus, irmãos. Muitos dos nossos problemas, irmãos, nós poderíamos resolver e poderíamos lidar desonrando a Deus. Muitas pessoas poderiam fraudar alguma coisa ali, fraudar outro negócio ali, enganar aqui, enganar ali, resolver o seu problema financeiro, né? A pessoa está sofrendo humilhação, a pessoa poderia lidar com essa humilhação, humilhando ainda mais o outro para retribuir na mesma moeda, né, irmãos? Ou então agir com violência, né? Muitas pessoas lidam com as suas dificuldades desonrando a Deus, sabe? É algo automático dos ímpios, é algo automático de muitos crentes, irmãos, mas a dificuldade, a humilhação, né, irmãos, os problemas que nos sobrevêm, muitas vezes são oportunidades para que nós venhamos exercitar o fruto do Espírito e venhamos a glorificar a Deus, irmãos, nesses momentos onde a gente sofre para não desonrar a Deus. Santo Senhor. Né? Quantas vezes, irmãos, a gente tem mães estressadas, nervosas, não, porque meu filho me deixa louca, agora é uma pessoa tão calma, agora é uma pessoa tão tranquila, depois que eu tive filho, olha, eu fico nervosa, eu fico irritada, e eu gritando o tempo inteiro, assim. É a sua responsabilidade ter o fruto do Espírito. É a sua responsabilidade ter o fruto do Espírito. Você está esperando o quê? A colaboração do filho para poder ter o fruto do Espírito? Está esperando a colaboração do filho para você poder ser uma serva de Deus, que honre a Deus? Aí não, mas a minha esposa me perturba, mas o esposo perturba, e aí eu fico num estado de nervo e eu reclamo, eu murmuro, porque a esposa é isso, porque o esposo é aquilo. Então, essa é uma oportunidade para você honrar Deus nesses momentos de dificuldade. São oportunidades que Deus te dá para que você possa exercitar o fruto do Espírito e para que você possa honrá-lo. Você está esperando que o marido colaborar para você honrar Deus? Está esperando a esposa colaborar para você poder honrar Deus, o filho colaborar, as circunstâncias colaborarem, né? O médico resolver a enfermidade, aí sim eu vou conseguir honrar Deus. Não, irmãos, essas são oportunidades, irmãos. São oportunidades, porque é muito fácil, irmão, dizer que é crente quando as coisas estão indo bem, né, irmãos? Quando as coisas estão dando certo, né? Quando todo mundo tem que colaborar para você não ficar estressado, para não ficar nervoso, para não ficar irritado. Não, irmãos, é fácil ser crente assim, irmãos. Mas o crente de verdade, irmãos, ele é crente em meio às adversidades, em meio às humilhações, em meio às aflições. Né, irmãos? É que nem nós estamos vendo aqui. O que aconteceu com eles no momento que eles foram libertos da cadeia? Eles continuaram pregando o Evangelho, não estavam preocupados se eles iam para a cadeia de novo, ou se agora iriam ser mortos, ou se agora iriam ser açoitados. Não, irmãos, eles estão honrando a Deus, independente daquilo que venha acontecer. Sabe, nós somos crentes, nós somos servos de Deus, e nós honramos a Deus, irmãos, independente das circunstâncias na nossa vida, independente dos problemas. Sabe, irmãos, é dessa forma, irmãos, que eles estão lidando com o sofrimento. É dessa forma que eles estão lidando com a dor, lidando com as aflições. Você vê como que é fácil? Como que é fácil, irmãos, a gente enxergar a dor e o sofrimento de maneira superficial? Sabe, irmãos, é fácil.
Sabe, é fácil Deus virar para a gente e falar assim: ó, eu vou colocar uma enfermidade aí para que você possa me glorificar melhor. E a gente falar para Deus: então vai ficar sem ser glorificado, porque na enfermidade não tem glorificação não. Na enfermidade a única coisa que você vai ouvir é murmuração, é raiva, é insatisfação. Tá bom, é fácil a gente agir assim, irmãos. É fácil Deus falar: ó, agora eu vou trazer um problema financeiro aí, para que você possa me honrar aí nesse problema financeiro. Ah, então não vai ser honrado não, porque as contas vão acumular tudo, eu vou ficar estressado, eu vou ficar nervoso, É fácil, irmãos, a gente ter uma visão superficial do sofrimento e agir da mesma maneira que o mundo age, porque o mundo não consegue enxergar além da dor, o mundo não consegue enxergar além do sofrimento, o mundo não consegue enxergar além da dificuldade. O mundo, a dificuldade chegou, você está com essa enfermidade aqui, e você vai morrer com essa enfermidade aqui, pronto, para ele acabou, ele não enxerga mais nada fora aquilo. A visão dele termina ali, ele não há uma visão transcendente daquilo que os olhos não podem enxergar, né, irmão? Daquilo que os olhos não podem ver. E é por isso, irmãos, que os crentes de verdade, eles estão enxergando além. E porque eles estão enxergando além, eles não precisam se preocupar se estão gostando da pregação deles, se não estão, se os fariseus estão contentes, se não estão, se vai dar problema, se não vai dar problema. A única preocupação deles é como que a gente faz para honrar Deus? Como que a gente faz para glorificar Deus? Glória a Deus. Sabe, hoje em dia, irmãos, os crentes, eles nem sabem que precisam honrar Deus na sua dificuldade, irmãos. Eles nem sabem, nem passa pela cabeça deles que na dificuldade eles precisam honrar Deus. Sabe, irmãos, eles acham que na dificuldade eles têm que agir de modo automático. Na dificuldade, irmãos, é desespero, é angústia, é aflição, é murmuração. Eles nem param para pensar: meu Deus, eu preciso honrar Deus nessa enfermidade aqui. Então, como é que será que se honra Deus nessa enfermidade aqui? Como é que se honra Deus nesse problema financeiro aqui? Então, sabe, irmãos, essa é a preocupação dos discípulos, irmãos. Eles estão preocupados em honrar a Deus. Se a gente consegue honrar a Deus quando tudo está bem, mas a gente não consegue honrar a Deus quando tudo está dando errado, significa que a gente nunca honrou a Deus de verdade quando a gente está bem. Né, irmãos? Significa que nós buscávamos apenas a nossa própria glória. Né, irmãos? E agora que a nossa glória se foi, na enfermidade, no problema financeiro, seja lá no que for, a gente não tem mais ânimo mais. Né, irmãos? Por isso que são oportunidades que mostram o verdadeiro sentimento do nosso coração. E quando nós vemos o nosso coração falho, nos momentos de angústia, sabe, irmãos, o que a gente faz? A gente busca, irmãos, um caminhar com Deus verdadeiro. Né, irmãos? A gente não finge que o erro não está lá. Né, irmãos? A gente não finge. Né? A gente não finge que não dá para seguir assim até o fim. Não, irmãos? A gente enxerga o erro e fala: meu Deus, eu pensei que eu era crente. Eu pensei que eu era firme. Eu pensei que era um crente estável. Agora, na dificuldade, eu enxergo desespero dentro de mim, aflição dentro de mim, angústia dentro de mim. Sabe, quando eu deveria enxergar alegria como os discípulos enxergam aqui. Né, irmãos? Então, quando nós conseguimos diagnosticar isso dentro de nós mesmos, nós conseguimos encontrar cura. Né, irmão? Você não consegue tomar um remédio para uma enfermidade se você não está interessado, se você acha que não tem enfermidade nenhuma. Né, irmãos? Você tem um problema sério, precisa de um remédio, mas você acha que não tem um problema, então você acha que você não precisa do remédio. Né, irmãos? E é assim que funciona. Quando nós diagnosticamos o nosso coração falhando, nós vamos lá no remédio, na oração, e nos arrependemos diante de Deus e buscamos, irmãos, uma vida que verdadeiramente honre e glorifique a Deus. E o que aconteceu, irmãos? E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Glória a Deus. Você vê, todos os dias no templo, todos os dias eles estavam pregando, irmãos. Todos os dias. Sabe, irmãos, eles estavam estáveis. Sabe, irmãos, eles estavam estáveis antes da humilhação, passaram pela humilhação e agora como é que eles estão? Estáveis do mesmo jeito. Sabe, irmãos, como é que os crentes hoje estão, irmãos? Os crentes hoje estão bem, daqui a pouco, não estou com mais força para congregar, estou passando por uns problemas, por uma dificuldade, ore por mim, eu estou sem força, estou sem ânimo. Então, mas é justamente nesse momento aí, nessa dificuldade, que você deveria permanecer firme.
É justamente nesses momentos de aflição, de angústia, que você deveria estar apegado com Deus. É justamente nesses momentos, e é nesse momento que você abandona Deus. Sabe o que isso mostra? Que você nunca caminhou com Deus de verdade. Sabe que você nunca teve um coração para glorificar Deus de verdade. Né, irmãos? Mas o que nós estamos vendo aqui são eles estáveis todos os dias. Sabe, eles não cansaram, irmãos. Eles não cansaram. Também eles não tiravam umas férias. Tirar umas férias, né? Depois desses açoites aqui, vamos esperar sarar, né? Esperar sarar esses açoites aqui, que, meu Deus do céu, depois parar de doer os vergão, os açoites, aí a gente volta, a gente prega, a gente tenta pregar mais um pouco aí, para ver se a gente não apanha de novo, né? Mas vamos dar um tempo aí, né? Não, irmãos, eu não estou dando um tempo, irmãos. Eu não estou tirando umas férias, irmãos. Sabe, irmãos, eles estão convictos, irmãos, eles sabem qual que é a prioridade na vida deles. E a prioridade na vida deles é honrar e glorificar a Deus. Sabe, os crentes não sabem qual é a prioridade da vida deles, irmãos. Sabe, eles acham que no momento a prioridade é a enfermidade. Não, a enfermidade é a prioridade no momento, eu preciso me concentrar nela. Todos os meus olhos estão voltados para a enfermidade, todos os meus olhos estão voltados para o problema financeiro. Apareceu um problema financeiro aí, Deus me livre, eu estou só pensando nisso, eu durmo pensando nisso, eu acordo pensando. Não, irmãos, nossos olhos estão voltados para Jesus Cristo, irmãos. Glória a Deus. Nele que os nossos olhos estão voltados. Nossos olhos estão voltados, irmãos, para aquilo que honra e glorifica a Deus. Sabe, a nossa saúde vai passar. Sabe, irmãos, o nosso dinheiro vai acabar. Sabe, cedo ou tarde nós vamos nos encontrar nos últimos momentos da nossa vida. E para onde nós vamos estar olhando? Né, irmãos? Para onde vão estar voltadas as nossas prioridades? Será que nós estaremos constantes olhando para Jesus Cristo nos nossos últimos momentos de vida, irmãos? Ou vamos estar murmurando, ranzinza, né, irmãos? Reclamando o tempo todo, insatisfeito. Não, irmãos, como que a gente vai terminar nossos últimos dias? Né? E os discípulos aqui, os apóstolos aqui, irmãos, eles nos mostram o que era a vida deles do começo ao fim. Né, irmãos? Como que eles agiam do começo ao fim, independente se estava bem, independente se estavam ruim, eles eram estáveis. Eles eram estáveis, era que nem respirar. Se eles parassem de respirar, se a gente parar de respirar, a gente morre. Não, irmãos, eles caminhavam com Deus, para aí de pregar. Não. Antes obedecer a Deus do que obedecer a homens. Foi isso que Pedro disse nessa passagem aqui, quando falaram para ele, você pare de falar sobre Jesus, porque ele não quer mais ouvir sobre... Não, antes obedecer a Deus do que a homens. Sabe, qual que é a prioridade? A prioridade não é o que vocês vão fazer comigo, as consequências, as aflições, a dor, o sofrimento. Não, a prioridade é o que Deus espera de mim, né? Qual que é a vontade de Deus, qual que é o desejo de Deus, né, irmãos? Então que essa passagem aqui, irmãos, elas possam nos ensinar a olhar para o sofrimento, né, irmãos? Possa nos ensinar a olhar para a dor, possa nos ensinar a lidar com o sofrimento, a lidar com a dor. Né, irmãos? Se nós não soubermos lidar com a dor, não soubermos lidar com o sofrimento, irmãos, é porque o nosso coração está falho na presença de Deus e precisamos corrigir isso o mais rápido possível. Glória a Deus. Né, irmãos? Precisamos buscar arrependimento disso, que é o erro está em nós. Não estamos falando sobre capacidades humanas. Né, irmãos? Eu vou ser muito corajoso. Não é questão de ser muito corajoso, irmão. A questão é, eles estão sendo capacitados pelo Espírito Santo. É disso que nós precisamos, não é capacidades humanas, mas capacidade do Espírito Santo, irmãos, para lidarmos com aflições, para lidarmos com a dor, para lidarmos com o sofrimento. Né, irmãos? E certamente, se nós pedirmos isso para Deus, para que Ele possa ser honrado no nosso sofrimento, Ele não vai nos negar, irmãos. Glória a Deus. Sabe, Deus não vai virar e falar, não, eu não vou dar capacidade para você me honrar, não. Você vai ficar... Não, irmãos, Deus vai nos dar. Mas pedis e não recebeis, porque pedis mal para os vossos próprios deleites. As pessoas pedem para a sua própria glória, pedem para ser curadas para a sua própria glória, para o seu próprio benefício. Né, meus? Pedem para ter a sua situação financeira restituída para a sua própria glória,
para o seu próprio benefício. Elas não estão visando a glória de Deus, não estão visando a honra de Deus. Então elas pedem e não recebem. Mas se nós pedirmos, irmãos, capacitação para honrarmos a Deus e glorificarmos a Deus nos nossos sofrimentos, irmãos, certamente, irmãos, Ele vai fazer de nós como um desses discípulos aqui, firmes, constantes e prontos para lidar com toda e qualquer dificuldade. Essa é a palavra de Deus, seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.